Muito bem. Provérbios capítulo 31, versículo de número 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E agora, essa mãe, pelo Espírito Santo, vai dar ao seu filho 10 características, 10 conselhos de uma mulher virtuosa. E o primeiro é, versículo 11: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Presta atenção nisso. A mulher virtuosa, ela é confiável. O marido, é interessante essa expressão. O marido confia nela cegamente. Ela não gera preocupações de medo e ela não gera insegurança nele. Essa expressão ela é curiosa. O coração do seu marido confia, descansa nela. Eu conheço mulheres, isso é mais comum com homens, mas eu conheço mulheres. Quando eu estava conversando com a minha esposa antes de casarmos, ela brinca que eu fiz com ela eu não conversei com ela, ela disse que eu fiz uma entrevista com ela. E eu falava assim, eu tenho algumas coisas que não dá mais para pensar, tem que ser bem objetivo. E eu lembro que uma das coisas que eu perguntei para ela, nós estamos no século 21, eu perguntei para ela, qual é a sua visão? Duas perguntas que eu me lembro eu fiz para ela. A primeira, eu falei, Stephanie, qual é a sua visão sobre privacidade no celular? Eu pensei, privacidade no celular. Você acha que pode mexer, não pode? Qual que é a sua visão sobre isso? E ela me respondeu. Ela disse, eu entendo que dentro de um casamento não tem sentido ter privacidade. A expressão que ela me trouxe. E eu concordei. Aliás, acho absurdo, e penso como absurdo, nós falarmos de privacidade dentro do casamento, quando em tese, aquilo mais privado que eu tenho é a minha sexualidade. Quer dizer, meu celular você não pode ter acesso, mas a minha sexualidade você pode. Quer dizer, o meu corpo, ele é menos privado do que meu celular. O meu corpo é menos privado do que necessariamente alguma outra coisa. E eu me lembro de uma segunda pergunta que eu fiz a ela. E mulheres, entendam isso. Não existe aqui um guia de como o marido confiará na mulher. Mas aqui a Bíblia diz que a mulher virtuosa, o coração do seu marido confia nela. Para algumas mulheres que estão talvez aqui nessa manhã, isso significa não ter amigos homens. Para outras, pode significar outra coisa. Mas uma coisa é certa. Uma das primeiras características, e a primeira característica que a palavra de Deus diz, é que o meu pai, ele pode passar o dia inteiro longe da minha mãe. Mas se ela é uma mulher virtuosa, o coração dele em momento nenhum pode dizer, o que será que a Leni está fazendo? Quando, e essa é uma expressão, que você apenas vai conhecer mulher dentro do casamento, porque fora dele não tem como você saber se o seu marido confia em você. Mas para as mulheres que estão dentro do casamento, a primeira característica é, mulheres virtuosas, são mulheres que geram confiança no coração dos seus maridos. São mulheres que geram tranquilidade no coração dos seus maridos. Eu falo uma coisa para vocês, digo de coração aqui. Se qualquer pessoa para mim falar alguma coisa da minha esposa para mim hoje, eu vou falar, meu amigo, mas eu vou ter que fazer até uma perícia no vídeo para ver se não é editável. Porque não pode. Todos os sinais, todos os caminhos, todas as palavras, todo o agir dela para comigo, nunca fez com que eu tivesse o mínimo inclinação de não confiar nela. Eu sou marido, então eu posso falar para vocês, o meu coração não confia na minha mulher.
Quando a gente está no começo de casamento, a gente mexe no celular. Hoje, depois de a gente estar indo para 4 anos de casado, nem pouco tempo perde muitos aqui, mas nem mais isso. Mas a primeira característica da mulher virtuosa: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta. Mulheres casadas, se o seu marido desconfia em você, se o seu marido toda hora acha que, onde você está? O que está acontecendo? É porque o seu marido, o coração dele não confia em você. A pergunta central é por quê? Que sinais ou que impressões eu estou dando que fazem com que o meu marido não tenha essa confiança? Por que ele não tem tranquilidade e segurança absoluta em mim? Porque a Bíblia diz que a mulher virtuosa, o coração do seu marido, confia nela e não lhe falta nenhum ganho. A segunda característica, e essa para mim, de quase todos aqui, é uma das mais fortes, que tem a ver também com o casamento. E acredite, irmãos, com o casamento, com o marido, só são essas duas, tá? Depois não tem mais nada a ver com o marido. Da mulher virtuosa com o marido, só são essas duas primeiras. Depois, a mulher virtuosa não vai ter mais nada a ver com o marido. É sobre outros assuntos da vida. Mas a segunda característica, a primeira é sobre o marido. O coração do seu marido confia nela. A segunda é uma expressão que para mim é uma das mais fortes, que tem a ver com o seu marido também. A Bíblia diz assim, versículo 12: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Só que essa expressão, eu começo de trás para frente e traz uma curiosidade interessante. Por exemplo, a minha esposa vai fazer agora mês que vem, 26 anos de idade. Mas nós não estamos há 26 anos juntos. Aliás, nós vamos fazer de casados 4 anos. Mas a Bíblia diz que a mulher virtuosa faz bem e não mal ao seu marido. Quanto tempo? Todos os dias do casamento? Sim ou não? Abra aqui para mim o versículo, por favor, versículo 12. Provérbios 31, 12. Ela lhe faz bem e não mal. Quando? Todos os dias de quando? Mas como seria isso possível? Como é possível? Por exemplo, temos aqui a Nicole ali. A Nicole é uma mulher, não é casada. Como pode a Nicole fazer bem para o seu... Quem é seu marido, Nicole? Quem é seu marido? O irmão dela está do lado. Quem é? Quem é? Como a Nicole pode fazer bem ao marido dela todos os dias da vida dela, se a Nicole nem casada é? Que preciosidade! Quando o servo encontra Rebeca, o Espírito Santo faz questão de trazer algumas características de Rebeca. Quais características? Ela era formosa, virgem e que nunca tinha se envolvido com homem algum. Interessante essas duas expressões que o Espírito Santo faz questão de trazer ali. Parece que o Espírito Santo está mostrando o seguinte: ela estava fazendo bem a Isaac, mesmo ainda não sabendo que Isaac era o marido dela. Ela estava se cuidando para Isaac, mesmo sem saber quem era Isaac. Mesmo sem saber quem era o marido dela, ela já se cuida para o marido dela. Mesmo sem saber quem é o marido dela, ela já está dizendo: eu estou agindo hoje para um marido que eu nem sei quem é. Eu estou me cuidando hoje para um marido que eu nem sei quem é. Eu estou me portando hoje para um marido que eu nem sei quem é. Mas não importa, a Bíblia diz que a mulher virtuosa faz bem e não mal ao seu marido, todos os dias da sua vida. Essa palavra, se ela não impactar nossos corações, mulheres, ou eu ensinando para minha filha, dizendo: Zoe, minha esposa diz que o sonho é ver a Zoe um dia entrando de noiva. Eu falo: calma, meu filho tem 7 meses, calma. Mas se eu não ensinar a Zoe desde já, dizendo: Zoe, nós não sabemos quem é o homem que um dia você vai casar. Eu posso orar ao Senhor para que o Senhor um dia prepare um homem valoroso do Senhor para você. Eu, como seu pai, posso um dia orar para que o Senhor levante um homem sábio para você. Mas você, e isso eu tenho que ensinar a minha filha, você, desde já, tem que fazer bem para ele. Mas como eu posso fazer bem para o meu marido se eu nem sei quem ele é? Exatamente, você pode.
Você pode cuidar para Ele. Você pode proteger a sua virgindade para Ele. Você pode proteger o seu linguajar para Ele. Você pode proteger o seu corpo para Ele. Você pode proteger a sua mente para Ele. Você pode proteger os seus segredos para Ele. Coisas que é para você e Deus quer para você dentro do casamento, você já pode fazer agora. E irmãs, eu não sou ignorante. Para aquelas que ao olharem para trás dizendo, bem, olhando para o meu passado, eu não fiz bem ao meu marido, mesmo que eu esteja casado hoje, ou mesmo que eu nem seja, ainda não saiba quem é o meu marido, mas então o Espírito Santo nos traz essa instrução. Se você está aprendendo isso hoje, o passado nós não podemos mudar, mas o presente podemos. Portanto, se você, olhando para trás, não fez bem ao seu marido, olhando para frente, você fala, a partir de hoje farei. Farei bem ao meu marido todos os dias da minha vida. Somente 2 características que a Bíblia vai falar sobre o relacionamento da mulher virtuosa com o marido. Todas as outras que nós vamos falar, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, nem tem a ver com o marido. Mas essas 2 características são as primeiras que o Espírito Santo traz pela boca dessa mãe como um conselho para essas mulheres. A primeira, mulher virtuosa, o coração do seu marido está nela confiado. Segundo, mulher virtuosa, ela faz bem ao seu marido e não mal todos os dias da sua vida. Logicamente, depois que está casada, de igual modo. Como posso eu, mulher virtuosa, fazer bem ao meu marido? Mas muitas mulheres talvez ouçam isso, mas ele tem que fazer bem a mim também. Irmã, essa palavra deixa Deus falar no coração dele. Esse é o grande problema das Escrituras, ou melhor dizendo, de nós para com as Escrituras. Às vezes as mulheres ouvem os homens ouvem uma palavra dizendo, vós maridos amai vossas mulheres, mas a Bíblia diz que ela tem que se sujeitar. Vós mulheres sujeitai, mas diz que ele tem que amar. Vós filhos, honra, eu já ouvi isso, vós filhos, sede obedientes a vossos pais, mas a Bíblia diz também que meu pai não pode me provocar. Vós pais não provoqueis os vossos filhos, mas a Bíblia diz que ele tem que me honrar. E nunca colocamos a nossa vida no caminho do Senhor, porque esperamos que alguém coloque a vida dele primeiro, para que, se ele colocar a vida dele no caminho do Senhor, eu coloco a minha. Mas a palavra do Senhor é para mim, ou é para minha esposa? É para minha esposa quando é para ela, e Deus vai tratar com ela, e é para mim quando é para mim, e Deus vai tratar comigo. Palavras para marido é para marido, palavras para esposa é para esposa. E irmãos, fiquem tranquilos, ainda que não seja ênfase hoje, existem muitas palavras para os homens, mas em especial aqui, a mãe está olhando para o filho e dizendo para ele, pelo Espírito Santo, a mulher virtuosa, o coração do seu marido está nela confiado, e ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Terceira característica, versículo 13, busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos, é como navio mercante, de longe traz o seu pão. Olha que interessante. A mulher virtuosa não é preguiçosa, ao contrário, trabalha com força e ênfase, mas sem nenhum tipo de reclamação, como Rebeca, que serviu água para os camelos dos servos de Abraão. Eu queria fazer uma observação para você aqui. Somos ensinados, e eu vou falar que quem abriu minha mente para isso foi um comentário da minha esposa uma vez para mim. Quando Deus criou Adão, vamos lá, quando Deus criou Adão, o que Adão tinha que fazer? Alguém me ajuda? O que você acha que Adão tinha que fazer? Tinha que cuidar do jardim, o que mais? Não sei o que não tinha louça para lavar, né? Adão tinha que cuidar do jardim, tinha que proteger, tinha que ficar ali, não tinha roupa para lavar, porque eu andava pelado, não tinha muito, estava ali. Mas de repente a Bíblia olha e diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. Quando Eva foi criada, eu faço uma pergunta para você, Deus criou Eva para tirar as obrigações de Adão, ou para ajudar Adão a fazer o que ele já fazia? Mas por que nós entendemos que depois que casamos, ufa, finalmente essa obrigação saiu do meu ombro? E muitos casamentos acontecem isso.
Quando eu morava sozinho, eu lavava minha roupa e limpava a casa e lavava a louça. Agora que eu casei, finalmente não tem mais essa obrigação. Mas a Bíblia nunca nos deu essa instrução, irmãos. Eu posso muito bem, dentro do meu relacionamento com a minha esposa, em comum acordo, entendermos o que cada um vai fazer dentro de casa. Mas a Bíblia nunca disse que era responsabilidade da mulher fazer coisas que o homem não estava afim. A Bíblia aqui nos mostra 3 expressões muito fortes, e eu quero dizer uma coisa para você. Vocês não estou muito preocupado se alguns irmãos vão gostar ou não gostar, porque está nas Escrituras. Mas eu vou só citar 3 versículos para você. Versículo 13: busca lã e linho de bom grado, usa essa expressão, abra aqui para mim. Busca lã e linho de bom grado, o que está escrito aqui? Lê para mim. E de bom grado o quê? Não estão ouvindo. Trabalha com as suas mãos. Segunda expressão, abra comigo o versículo 16, depois a gente faz um detalhamento com ele. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu. Não está escrito aí, vocês não estão lendo, tem que aumentar a letra? Trabalha com as rendas do seu trabalho. Agora caminhe comigo no versículo 24. Ela faz roupas de linho e vende-as e dá cintas aos mercadores. Olha que interessante essas 3 palavras. Diz que a mulher, eu li a Mulher Virtuosa, eu disse para minha esposa, acho que foi hoje ou ontem, eu disse para ela, hoje eu estava estudando sobre a mulher virtuosa, eu não dou conta. Eu falei para ela, eu não dou conta, tem que ser, Deus abençoa as mulheres. Porque nós homens, vamos ser bem realistas, qual parte é nossa aqui? Esses 3 versículos. Se eu olho para a minha vida, muitas vezes eu falo, eu vendo, eu faço transações imobiliárias, eu faço negócios aqui, eu planto e colho, essa é a minha parte. Mas a Bíblia, só que nós entendemos que essa parte é exclusiva dos homens, e nós ignoramos uma palavra das Escrituras. Deus deu de fato a responsabilidade ao homem, e isso eu posso mostrar nas Escrituras para você como provedor, como cabeça. Mas Deus nunca excluiu direito das mulheres de auxiliarem na renda do lar. E aliás, desculpa, se você entende contrário, eu estou falando só, desculpa, eu estou falando para quem é mulher virtuosa. Porque aqui, a Bíblia traz uma primeira expressão. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Interessante a expressão, de bom grado. Ela nem é preguiçosa. A mulher virtuosa, ela é dedicada. E o que ela faz de bom grado. Quarta característica, e nós vamos avançar um pouco mais nesses detalhes. Versículo 15. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Uau! A Bíblia aqui está dizendo, a mulher virtuosa, ela não acorda tarde. A mulher virtuosa acorda cedo. Aqui na expressão, ela ainda usa uma expressão, acorda de madrugada, é ainda de noite. Acorda de madrugada, prepara mantimento para a sua casa. Casa aqui, no contexto bíblico, sempre é marido e filhos. E dá ordem às suas empregadas. Sim, mulher virtuosa pode ter empregada. Que mulher virtuosa, né, na visão tradicional da igreja, por muitas vezes, é aquela que, tem que ficar no tanque. Né, pelo menos não mais no tanque, porque hoje tem a máquina, mas antes era no tanque o dia inteiro. Mas a Bíblia nos mostra de que a mulher virtuosa pode ter empregadas. Mais do que isso, acorda de noite, prepara o mantimento da sua casa e dá ordem às suas servas. Ou seja, a mulher virtuosa é alguém que cuida também do seu lar. Mas não necessariamente, e aí eu quero pontuar isso para vocês. Irmãos, eu fico imaginando meu avô e minha avó, com quantos filhos mesmo? 8 filhos.
no ministério da palavra. A gente, o Juliano tem uma filha de 6 anos, às vezes pensa para ter segundo, será que? Esté às vezes fica doida já. Casou e às vezes não para. Irmãos, ser mulher virtuosa não significa que não pode ter empregada. Mas ser mulher virtuosa significa que sim, ela é a administradora do seu lar. É diferente de ser a empregada da sua casa, entende? Ela é a administradora do seu lar. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela cuida da sua casa. A mulher virtuosa, ela cuida da geladeira. Ela sabe que tem mantimento. A mulher virtuosa, ela cuida da sua casa, dos seus filhos, dos seus maridos. Dos seus maridos não, do seu marido. E a mulher virtuosa, mesmo tendo as empregadas, ela dá o direcionamento para as empregadas. Em Tito, não precisa abrir essa palavra, quando ele diz essa palavra, a expressão, e as mulheres mais velhas instruam as mais novas a serem boas donas de casa, e essa expressão bíblica ali, donas de casa, muitas vezes nós temos a consideração mais tradicional de dona de casa, como aquela mulher que parou de trabalhar e ficou cuidando dos filhos e do marido, e não pode ter empregado, e tem que ralar em casa o dia inteiro, e quando o marido voltar do trabalho, dá atenção para o marido. Mas a expressão dona de casa vai além disso. Não estou dizendo que isso não poderia também ser, mas a expressão dona de casa vai além disso. Vai alguém que cuida da administração da sua casa, como essa mulher. Portanto, vamos novamente aqui. Primeira característica que a Bíblia está nos fazendo da mulher virtuosa: o coração do seu marido está nela confiado. Segunda característica da mulher virtuosa: ela faz bem e não mal ao seu marido, todos os dias da sua vida. Terceira característica da mulher virtuosa: ela trabalha de bom grado com as mãos, não é preguiçosa. Quarta característica da mulher virtuosa: ela é administradora do seu lar. Quinta característica da mulher virtuosa, versículo 16: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lomos de força e fortalece os braços. Olha só, a mulher virtuosa, ela é inteligente, ela busca o crescimento financeiro do seu lar. Existem mulheres que são tolas, elas só pensam em gastar, elas não pensam em como trazer renda para casa, elas pensam em como tirar a renda da casa. Mas a mulher virtuosa, a Bíblia diz que ela fala: como eu posso trazer renda para casa? Como eu posso auxiliar? Como eu posso ajudar? Como eu posso edificar? A Bíblia traz uma expressão interessante: ela vê uma propriedade, ela é tão inteligente que ela mesma, ela não chama o marido: ei, examina aqui para mim, quanto que vale isso aqui? Não, a Bíblia diz que a mulher virtuosa examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela é alguém que se dedica para o crescimento, e aqui é financeiro, do seu lar. Tem mulheres que trabalham para fora, tem mulheres que trabalham dentro de casa, tem mulheres que às vezes não trabalham, mas auxiliam de alguma maneira para que o lar possa ter um crescimento financeiro. A mulher virtuosa, a Bíblia está dizendo, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força, fortalece os braços, ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Preste atenção nisso. Primeira característica, e a segunda, estão falando sobre marido, sobre casamento. A mulher virtuosa, primeira característica, o coração do seu marido está nela confiado. Segunda característica, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Vamos agora para a terceira característica. A quarta característica, a quinta característica, vão falar sobre questões de administração e trabalho. Terceira, quarta e quinta. A mulher virtuosa, ela além de administrar a sua casa, ela trabalha, ela se dedica. Ela pode trabalhar dentro de casa, ela pode trabalhar fora de casa, mas o ponto não é esse. O trabalho de fora de casa não inibe com que ela administre a sua casa.
É verdade que se ela não puder administrar sua casa, então dê preferência ao seu lar. Sexta característica da mulher virtuosa, versículo 20: abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. A mulher virtuosa administra em favor da sua casa a doação aos pobres e necessitados. Ela auxilia o seu marido, ela é a administradora do seu lar, para como nós poderemos ajudar os outros. Preste atenção, que mulher sensacional, não é mesmo aqui? Nós estamos falando de uma mulher que cuida do marido, mas também cuida da casa, mas também trabalha, mas também dá tempo de cuidar dos necessitados. E como nós podemos ajudar os pobres? E como nós podemos ajudar as pessoas menos favorecidas do que nós? Ela cuida daqueles que não têm como serem cuidados. O seu coração não está exclusivamente nas suas coisas e no do seu lar, mas a Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela cuida exatamente daqueles que não têm como ser cuidados. Lembram de Abigail? Quando ela soube que Davi estava em necessidade, ela disse: Nabal é um idiota. Ela não disse, ela era uma mulher virtuosa, mas ela agiu: Nabal é um tolo, e eu não vou permitir que a tolice dele mantenha-se. E ela foi lá e ajudou os necessitados. Quando nós olhamos mulheres virtuosas, elas são tão raras que a Bíblia diz que é mais fácil encontrar mulheres, encontrar riquezas e pedras preciosas do que mulheres com essas características. Versículo 21: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. A mulher virtuosa cuida das vestimentas da sua casa. No maior frio que seja, ali não haverá preocupações, porque a mulher virtuosa já cuidou para que todos em casa estejam bem vestidos. É interessante essa expressão. Um pouco atrás a Bíblia diz que ela deu mantimento à sua casa, e aqui diz que ela cuidou da roupa. Significa que ela, na administração do lar, fala: fica tranquilo, comida eu sei quando está faltando, eu sei quando está sobrando, e roupa eu sei. Nós agora viajamos, fomos para o sul da América do Sul, esses dias que estivemos fora. Eu não nego aos irmãos, eu fui tranquilo, porque eu sabia que a minha esposa tinha providenciado as roupas de frio da Zoe. Eu não vi as roupas, eu sei quanto custou, porque a gente conversou quanto que seria, mas a minha esposa providenciou tudo. A roupa de frio dela, na hora de organizar a mala lá, ela já sabia: olha, já vi como é que vai ser, naquele dia vai estar mais frio, nesse dia vai estar mais calor, todo o casaquinho vai estar necessário. Irmãos, mulheres virtuosas se preocupam com coisas de fora. Aqui nós falamos sobre trabalho, mas mulheres virtuosas cuidam da sua casa. Mulheres virtuosas cuidam, sabendo como é que... Eu lá em casa também sei bem disso. Às vezes a minha esposa tem que chegar para mim e... comprei isso, pedi mercado, não pedi, por quê? Porque eu sabia que estava faltando isso, eu sabia que não estava. Mulheres virtuosas cuidam do alimento da casa. Mulheres virtuosas, eu não estou dizendo, pode ter empregado para cozinhar, tá? A Bíblia deixa, o ponto não é esse. Mulheres virtuosas cuidam da roupa da casa, sabendo se está faltando, não está faltando. São características bobas do dia a dia, mas que a Bíblia diz que são características de mulheres virtuosas. Seu marido, versículo 23, é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Em Provérbios 12:4 tem uma palavra interessante, irmãos. Abra aqui, por favor. Provérbios capítulo 12, versículo 4. A Bíblia diz que a mulher, olha só que interessante isso, a mulher virtuosa, ela é o quê? A coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Deixa esse versículo aqui, deixa aqui, tira não. Presta atenção nisso, olha que coisa forte. A mulher virtuosa é coroa. Coroa é um negócio de honra. Eu coloco a coroa para mostrar a minha realeza. E ele diz: a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido. Ó, minha mulher, ó, essa aqui é minha mulher. Uau! E ele está bonito.
E ele vai ser elogiado por causa da coroa. Mas quem é a coroa? É a mulher. Mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas a que procede vergonhosamente, ao invés de ser coroa, é vergonha. É como podridão nos seus ossos. Ai, minha mulher chegou, que droga. Nossa, vai me envergonhar. Vai falar besteira. Irmãos, existem duas características aqui. A Bíblia fala sobre a mulher que é coroa e a mulher que gera podridão. Mas a virtuosa é coroa para o seu marido. Forte isso. Em Provérbios 31, no versículo 23, nós lemos: o seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Versículo 24, oitava característica: ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. Provérbios 11:16 diz assim, Provérbios 11:16: a mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. Uau! A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. Aqui diz que a mulher virtuosa, ela, mais uma vez, ela se dedica a produzir renda para sua família. A mulher virtuosa, ela tem relevância no meio da sociedade. Versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. A mulher virtuosa não se preocupa com o dia de amanhã. Por quê? Lá atrás eu falei, ela acorda cedo e prepara o mantimento para sua casa. Com relação à comida, ela não precisa se preocupar. A mulher virtuosa, a Bíblia diz que ela se precaveu e organizou roupa. No frio não tem problema, a casa está organizada. A mulher virtuosa, ela também não precisa se preocupar com o seu casamento. Por quê? Porque ela faz bem ao seu marido, ela edifica a sua casa, o seu marido confia nela. A mulher virtuosa também não precisa se preocupar com as rendas, porque ela participa da administração financeira do lar. A mulher virtuosa, a Bíblia diz que as suas palavras são sabedoria e bondade, e por conta disso, por conta de tudo que lemos, a mulher virtuosa nem se preocupa com o dia de amanhã. E para eu não me preocupar, passa o microfone para o Mai, por favor. E para alguém não se preocupar com o dia de amanhã, é porque alguém está cuidando do dia de hoje. Fala, Mai. É uma observação no meio de tantas coisas boas, mas o que me veio à memória, à mente, e eu quero compartilhar é o seguinte: a figura dessa mulher não é a figura da igreja para Cristo, como a noiva? Essa não é uma recomendação para a igreja também? Todas as vezes que o Velho Testamento for falar sobre mulher e marido, todas as vezes, tem uma realidade de Cristo e da igreja. Ainda que tenha também uma realidade real de uma pessoa, por exemplo, eu não dei ênfase com vocês aqui agora, mas quando Abraão manda o servo procurar Rebeca para Isaque, ali tem uma figura sobre o Senhor enviando o seu Espírito para trazer a igreja a Cristo. É que eu não trouxe ênfase hoje para vocês a respeito disso, mas de fato tem toda uma realidade espiritual. Quando no livro de Cantares de Salomão fala sobre o relacionamento entre o marido e a esposa, um belo relacionamento entre o marido e a esposa, é verdade que profeticamente está falando sobre Cristo e da igreja. Portanto, eu posso pegar aquela palavra e apontar para uma realidade profética de Cristo e da igreja, mas eu também posso pegar aquela mesma palavra e trazer para uma realidade de instrução sobre o relacionamento entre o marido e a esposa. Então, não erra quando diz que, de fato, ao olhar a mulher virtuosa, também poderíamos dar uma ênfase sobre alguns agir da igreja para com Cristo. Versículo 27, atende ao bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. E a última característica que a Bíblia fala, é que a mulher virtuosa cuida do seu lar, e ela não age com preguiça dentro de casa. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça.
Mas irmãos, eu queria caminhar ao fim, nessa manhã com você, exatamente nessa parte aqui. Esses próximos versículos mostram exatamente onde estão a base da qualidade dessa mulher, tão rara de ser encontrada, e que essa mãe traz esse conselho ao seu filho. Versículo 28 em diante diz assim: levantam-se seus filhos, e lhe chamam ditosa, ou seja, os seus filhos a elogiam, dizendo: uau, minha mãe é sensacional. E o seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Para um pouquinho aqui, é curiosa essa expressão. O primeiro versículo aqui, que é o versículo 10, diz que mulher virtuosa é coisa rara. E aí o marido vem e diz assim: muitas agem virtuosamente. Irmãos, então, o que nós temos aqui é tão precioso, que ele diz assim, num grupo de 100, 5 são virtuosas, mas o marido está dizendo: e entre as 5, você é a mais virtuosa de todas. Dentre as muitas, que são já poucas, você em todas sobrepujas. Quando um marido encontra uma mulher virtuosa, ali a glória e honra. As escrituras nos dizem que a herança vem dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu as todas sobrepujas. Versículo 30. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher, está aqui a chave, hein? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ao ensinar a minha filha, eu não posso apenas ensiná-la características. Eu posso falar para ela: filha, uma característica da mulher virtuosa é que ela tem o coração do seu marido confiado nela. Filha, uma das características da mulher virtuosa é que a mulher virtuosa abre mão ao aflito e ao necessitado. E eu posso ensinar essas características. Mas essas características são construções. Mas antes da construção é necessário uma base, um fundamento, porque senão nada vale essas construções. E o último versículo diz qual é o fundamento de todas as características. Ele diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas sabe quem é essa mulher que vai ser louvada? A mulher que teme ao Senhor. A mulher que, em primeiro lugar, ela coloca o Senhor como base da sua vida. Porque dizer essas características para uma mulher que teme ao Senhor, ela sabendo que essas palavras são palavras do Senhor para ela trará para si. Mas trazer características para uma mulher que não teme ao Senhor, essas características serão meros argumentos de vivência. Se nós queremos ver ou buscar uma mulher virtuosa, a base de tudo é exatamente uma mulher que ame, que tema, que busque, que queira ao Senhor. Exatamente para dizer: Senhor, eu agirei assim, não por causa dele ou dela, mas porque tu me dizes. Eu farei bem ao meu marido, não por causa do meu marido, mas porque tu me dizes. Eu auxiliarei e cuidarei da minha casa, não porque eu tenho que fazer isso, mas porque tu me dizes. Porque tu és a base da minha vida, tu és a base da minha instrução, tu és a base do meu agir. E se tu és a minha base, tudo isso eu faço porque amo a ti. Eu não faço por causa do meu marido, eu não faço por causa da igreja, eu não faço por causa do pregador, eu não faço porque alguém me disse que eu tenho que fazer, mas já que o Senhor me disse que essas são características que te honram, eu farei porque tu és o meu Senhor. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa vai ser louvada. E isso não é uma condição, isso é uma promessa. A mulher que teme ao Senhor receberá louvores. Isso é uma promessa. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e eu gosto muito dessa palavra, versículo 31. Dai-lhe do fruto das suas mãos, ou seja, ela vai receber de volta tudo isso que ela está plantando. E de público a louvarão as suas obras.
não apenas o seu marido verá que ela é uma mulher virtuosa, mas as próprias pessoas ao redor olharão para ela e falarão: uau, essa é virtuosa. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão. Quando Rebeca então volta e encontra Isaac, vamos voltar ali em Gênesis para concluirmos. Gênesis capítulo 24. Rebeca então agora volta, e essa virtuosa mulher encontra Isaac. Gênesis capítulo 24, versículo de número 61. Então se levantou Rebeca, essa virtuosa mulher, com suas moças, e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha do caminho de Ber-la-rói, porque habitava na Neguebe, na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham os camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Uau! O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, 3 anos depois. E tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. E agora tem uma expressão aqui, irmãos: ele a amou. Como é fácil amar uma mulher virtuosa. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. É curioso que a vida de Abraão, 3 anos, não o consolou. É curioso que dinheiro e riquezas, pois eles eram muito ricos, não o consolou. É curioso que as palavras dos amigos não o consolou. Mas quando uma mulher virtuosa chegou na sua vida, ele foi consolado. A vida dele mudou. 3 anos de sofrimento, 3 anos de dor, dos 37 aos 40, pensando na mãe, inconsolável. Mas de repente, quando uma mulher virtuosa chega, ele a amou e ela o consolou. E ele foi então consolado. E a sua vida então voltou a ter uma leveza. O poder de uma mulher virtuosa, quando surgiu então na vida desse marido, quando ele encontrou algo mais raro do que joias preciosas. Como eu disse no começo, aos homens solteiros, não procurem menos do que isso. Aos homens casados, somente orem por isso, se por acaso suas mulheres não forem assim. As mulheres solteiras, que a ênfase do coração de vocês seja ser assim. Que as mulheres casadas instruam suas filhas a serem virtuosas e seus filhos a não buscarem nada além do que mulheres virtuosas. Amém? Vamos orar. Nós louvamos a Ti pela palavra que o Senhor tem nos dado. Louvamos pelo Teu nome e pelo ensino que o Senhor nos dá, não apenas para as coisas eternas, mas para as coisas dessa vida, para que nós possamos desde já manifestar o Teu reino aqui. Nós Te louvamos e Te honramos, Pai, em nome de Jesus, amém.